Ok, pessoal, vamos aí continuar. Ontem a gente não conseguiu terminar, né, a aula, então vamos dar uma retomadinha aqui, onde a gente parou, que foi na questão da apresentação de dados em gráficos, né? Então, quando a gente pensa nos gráficos estatísticos, eles são usados em jornais, revistas, na televisão, porque eles apresentam informação quantitativa na forma de ilustrações, tá? O que facilita muito a compreensão. Logo, né, gente, é importante entender como os gráficos são construídos e o tipo de informação que eles podem fornecer. Cada tipo de gráfico tem indicação específica, mas lógico, né, gente, todos eles aí de acordo com as normas brasileiras, beleza? Então, todo gráfico, quando a gente pensa nele, ele deve apresentar o título, escala. O título, ele deve ser colocado abaixo da ilustração. As escalas, elas devem crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. As legendas explicativas devem ser colocadas de preferência à direita da figura. Os gráficos devem ser numerados na ordem em que eles são citados no texto. Então, se, por exemplo, vem para nós, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Se aparece, por exemplo, a informação de que havia nove pássaros, depois da informação que haviam 15 cobras, depois que haviam 2 leões. Vai. Não importa que cobras é a maior quantidade. Dentro do gráfico vai aparecer primeiro os pássaros, depois as cobras, depois os leões, certo? Segue a ordem que está no texto, beleza? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de apresentação de dados quantitativos, a gente tem, né, gente, o gráfico de barras, certo? O gráfico de barras, ele é um excelente aí recurso para apresentar dados qualitativos coletados em determinado momento, como, por exemplo, gente, as respostas de um questionário, tá? Então, a gente pode utilizar aí o gráfico de barras, tá? E aí a gente pergunta, olha aqui o exemplo. Foram entrevistados 2.100 paulistas com 20 anos ou mais para conhecer a opinião deles sobre determinado tipo de carro. Veja o que acharam. Aí nós já vimos, né, na aula de ontem, essa questão aqui da frequência, que 900 foram bom, 1.100 foram ótimos e 100 foi o excelente. Vimos a questão da frequência relativa em porcentagem e também falamos se fosse somente a relativa, seria 900 dividido por 2.100, 1.100 dividido por 2.100 e 100 dividido por 2.100, certo? Então, vamos lembrar que o gráfico de barras ele é excelente para apresentar dados aqui, ó, resultados de um questionário que foi feito. Então, aqui estaria. Outro detalhe que a gente comentou ontem é que os alunos do ensino fundamental, eles vão construir os gráficos manualmente. E eles têm que entender que as barras, elas precisam ter a mesma distância. Se for 1 centímetro essa de largura, essa tem que ter 1 centímetro e essa também tem que ter 1 centímetro. E que a distância entre um dado, né, uma informação, e a outra, ela também tem que ter a mesma distância. Por exemplo, se for aqui 4 centímetros, aqui também precisa ser. Outra coisa que nós vimos é que para os alunos do ensino fundamental 1, o gráfico de barras com grades, ele é aí um facilitador para a leitura e para a construção, né? Até mesmo por conta das linhas do caderno aí dos alunos, então facilita muito essa leitura para as crianças. Nós vimos que tem os gráficos de barras com percentuais, né? Que nós comentamos ontem. Falamos da questão do 3D, né? Mas da dificuldade, às vezes, dele representar, dele desenhar, mas que para leitura é bacana. A gente falou até do Magic Cube, a realidade aumentada, né? Que a gente pode utilizar aí, beleza? Bom, e nós falamos que os gráficos, eles também podem ser apresentados com as barras na posição horizontal. E a gente usa quando a gente tem casos, né, de que as categorias, elas têm nomes muito extensos, porque no gráfico anterior as categorias eram bom, ótimo e excelente. Agora aqui não, olha, as categorias são extensas, falta de capital de giro, carga tributária elevada, falta de clientes, concorrência, baixa lucratividade,
e outros motivos. Então, ficaria complicado de usarmos o gráfico na vertical, aí a gente usa o gráfico de barras na posição horizontal. E aí a gente terminou aqui essa parte, então nós vamos dar continuidade dos gráficos, de outros tipos de gráficos que nós temos, tá? E é o gráfico de setores. Os gráficos de setores, eles são especialmente úteis para mostrar como se divide o todo, tá? Então porque assim, no de barras você tem as partes, o que é cada um. Mas no de setores a gente enxerga o todo e a divisão que tem aí neles, tá? E eles são muito popularmente aí, né, gente, conhecidos como os gráficos de pizza, né? Porque lembra, razão aí do aspecto dele, né, que é dividido em fatias. Cada fatia do gráfico, né, cada fatia que aparece aqui nesse gráfico de setores é uma parte desse todo, tá? Então, por exemplo, ó, foram entrevistados 14.000 metalúrgicos com a intenção de verificar quantos possuíam a casa própria. E as respostas foram 9.575 não possuem e 4.425 sim. Então, organizando, primeiro a gente faz a nossa tabelinha. Então, a gente tem qual é a categoria? Metalúrgico, né? Esse é variável, né? Metalúrgico. E aí tem as categorias com casa própria e sem casa própria. A frequência de cada um, o total dessa frequência é 14.000. Para achar a frequência relativa, o que a gente faz? Vamos lembrar? A gente pega a categoria e divide pelo total. Então, a gente tem a frequência relativa. E poderíamos também colocar em porcentagem, que daria, né, 68,3%, que tem casa própria, e 31,6% sem a casa própria, certinho? Construída a tabela, então, teríamos que fazer aí o gráfico de setores, que é representar nada mais do que a frequência ou a porcentagem, ou a frequência relativa dentro do gráfico aqui do todo. O todo é a quantidade de vendas, né, aqui, por exemplo, se fosse das casas. Agora, como que se faz um gráfico de setores? Primeiro, tem que traçar uma circunferência. Por quê? Porque a circunferência, ela representa o 100%. Aí a gente vai dividir conforme, né, gente, as categorias em estudo. De acordo com ela, a gente tem que calcular o ângulo de cada setor. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem distribuição dos trabalhadores. Aqui, a distribuição dos trabalhadores conforme o porte de carteira assinada. Então, tem 36,9% com carteira, 63,1% sem carteira. Como que a gente descobre para fazer essa divisão? O cálculo dos ângulos. A gente pega a proporção, né, que foi feita então aqui no caso, ó, se aqui é em porcentagem, na frequência relativa é 631, tá aqui, ó. A gente pega essa proporção de frequência relativa e multiplica por 360, que é, né, a volta completa da circunferência do gráfico de setores. E aqui vai dar 227, então, com o transferidor aí você consegue fazer essa marcação bem precisa manualmente no gráfico. 36,9% é com carteira, transformando em frequência relativa 0,369, multiplica por 360, tá aqui, e a gente usa então aí, né, o nosso transferidor para fazer esse gráfico de setores. Só voltando aqui um pouquinho, olha só. Então, depois que a gente dividiu conforme, né, certinho, utilizando, né, as respostas, as proporções multiplicadas por 360, a gente vai marcar os ângulos calculados, vai escrever um rótulo em cada setor e o nome percentual, ou vai colocar uma legenda. E nunca podemos esquecer, né, gente, da gente colocar aí o título, tá bom? Bom, os gráficos de setores, eles podem ser feitos em 3 dimensões também. Embora eles tenham, né, aparência muito mais elaborada, esse tipo de apresentação que aparece muito, né, em jornais, em revistas, ele deve ser evitado, porque ele dificulta o entendimento e a comparação das frequências relativas das categorias, tá? A criança, principalmente os alunos do nível 1, eles acabam aí se confundindo um pouquinho. E olha só, gente, é mais fácil comparar comprimentos de barras do que ângulos de gráficos de setores, a famosa pizza. Isso é
fato, né? Então a dica que a gente dá é utilizar somente quando for números bem pequenos nas categorias, porque se forem números grandes, vai ficar mais complicado, tá joia? Bom, olha só, vamos falar um pouquinho do diagrama de Pareto. Gente, o diagrama de Pareto ele é um gráfico de barras ordenadas das mais altas para as mais baixas. Percebam que o gráfico de barras ele é construído na ordem que aparece no texto. O diagrama de Pareto não, ele é ordenado das barras mais altas para as mais baixas. Então, as categorias da variável elas vão ficar ordenadas de acordo com as frequências. Por quê, gente? Porque o comprimento da barra ele é dado pela frequência da categoria. O diagrama de Pareto, gente, ele é usado em gestão de qualidade quando se procuram os erros mais comuns, os motivos das perdas, as causas das reclamações, por exemplo, né? Então, nesses casos, é preciso trabalhar nas barras mais altas. O que é isso? Por quê? Porque é sanar os erros que ocorrem com grande frequência. As barras mais baixas, embora elas possam ser muitas, elas indicam para nós erros eventuais, ou talvez erros assim com menos ocorrência. Então, por essa razão, se cunhou a expressão poucos são vitais, muitos são triviais, tá? Existe por isso. O diagrama de Pareto, gente, ele apresenta a ordem que deve ser sanados os erros, reduzidas as perdas, solucionadas as reclamações. Disse muito por aí, né? Por isso que o diagrama de Pareto estabelece prioridades. Ele mostra em que ordem devem ser atacados os problemas, tá? Só que, no entanto, né, gente, o diagrama de Pareto também pode ser usado para identificar as causas, talvez, de sucesso, como, por exemplo, as causas do aumento de vendas de um produto. Então, eu trouxe aqui, quer ver, ó? As reclamações na delegacia de polícia em determinado ano foram enquadradas em algumas áreas. Aí nós temos, ó, 600 reclamações relacionadas ao vandalismo, 345 relacionadas a roubos, 315 a furtos, 120 acidentes de trânsito, 105 a Lei Maria da Penha e 15 relacionados ao som muito alto após as 22 horas. Então, se a gente fosse fazer essa tabela, né, o primeiro diagrama, a gente tem que fazer primeiro a tabela. Perceba que aqui já apareceu numa ordem, né, do que precisa ser solucionado primeiro do que o outro. Então, a primeira coisa que nós faríamos, gente, para nossa tabela, vamos lembrar, o título, né? Então, por exemplo, aqui, já que é o item 3.1, então vamos por assim, ó. Tabela 3.1. Aí seria reclamações no Procon, por exemplo, tá? Reclamações no Procon por área, em um determinado período do ano, ok. Aí a gente vai montar, né, gente? Ó, claro, né, sempre com reguinha aqui, não consigo fazer, mas então vamos lá. A gente faz aqui, né, quais são as categorias. Então, nós temos assim, por exemplo, ó, as variáveis, né? Área, ok? Aí a gente precisa da frequência. E a gente vai pôr aqui, no caso, a frequência relativa, certo? Então, deixa eu só fechar aqui, vamos ver. Quais são as áreas? Então, a gente tem serviços, né? Reclamações relacionadas ao vandalismo. Então, aqui, ó, qual é a área? Vandalismo. Qual é a frequência? 600. Se a gente pegar, vamos primeiro ver tudo, né, que a gente viu. Roubos. Roubos, 345. Furtos, vou por aqui. Furtos, 120. Trânsito, acidentes, né? Então, vamos lá. Acidentes, 100. Ah, não, já foi, né, gente? 315 é furtos. Olha eu errando aqui. Esqueci, os furtos são 315. Então, calma aí. Vamos mudar essa cor também da tinta, aproveitar. Então, aqui é 315 de furtos, 120 é de acidentes, né? Lei Maria da Penha, nós temos 105 e som muito alto, né? Vou até pôr um maisinho assim que tá muito alto, são 15, ok? Se a gente somar aqui, ó, a frequência de todos, nós vamos ver que o total
ele dá 1.500 de frequência. Então, como que faz a frequência relativa, gente? A gente pega a frequência e divide pelo total, que aqui vai dar, né, 0,40, 0,23 aqui, 0,21, né, se você for fazer a divisão, 0,08, 0,07 e 0,01. O total aqui é o 1 inteiro que dá, certo? Da frequência relativa. Bom, feito aí a tabelinha, né? Por quê? Porque gente, vamos lembrar, frequência, como que se acha a frequência relativa? É frequência dividida pelo total, certo? Então, vamos lá. Feito isso, a gente tem o gráfico, certo? Que a gente monta aí, né, o gráfico, no caso, o diagrama de Pareto. Por quê? Porque o diagrama de Pareto, tudo bem que no de barras ficaria desse jeito também, porque apareceu, mas geralmente não vai estar assim certinho no texto. O diagrama de Pareto ele tem que mostrar, olha, o caso mais sério, né? Todos são, mas o mais sério está aqui. É o primeiro que a gente tem que resolver, que é o caso, por exemplo, de vandalismo, né? Que era o vandalismo lá. Certo? E aqui eu coloquei roubos, né? Mas não é, né? Pelo que nós vimos, deixa eu ver. É vandalismo. Então aqui o meu gráficozinho, aqui a legendinha tá errada, tá, pessoal? Mas perceba, a gente tem que pôr do que precisa primeiro ser sanado pro último. Bom, né, gente? Então, fechando, o diagrama de Pareto, ele é um gráfico de barras ordenadas usado em gestão de qualidade para mostrar a ordem em que devem ser sanadas causas de perdas, de reclamações, ou de outros tipos de fracasso, ou até de sucesso, se você quer mostrar, né, o que tem tido mais sucesso, tá bom? Então, vamos seguindo aqui, ó. Bom, apresentação dos dados numéricos. Gente, dados numéricos, eles também podem ser apresentados em tabelas de distribuição de frequências, tá? Se os dados, né, são discretos, então as tabelas de distribuição de frequência, elas apresentam valores numéricos em ordem natural. Então vamos ver, por exemplo, ó, quer ver um exemplo? Dados discretos, ó, ausência, deixa eu só mudar aqui, deixa eu pegar branquinho, vai. Ausência por parte de 30 funcionários de uma empresa em determinado trimestre está relacionada, então na tabela 4.1, a partir dela a gente vai organizar uma tabela de distribuição de frequências. Então tá aqui, ó. A gente tem a tabela 4.1 que está falando, ó, a questão das faltas. Então, funcionário 1, por exemplo, funcionário 1 teve uma falta, funcionário 2 teve 3, o funcionário 3 teve uma. E aqui tá, ó, a quantidade de faltas no trimestre de 30 funcionários, tá? Então, como que faz essa tabela? Então, a gente coloca, olha só, primeiramente, né, o título, que é o número de ausências por parte de 30 funcionários de uma empresa no trimestre. Então, a gente tem aqui a variável, que é o número de ausências. Então, quem teve 0 ausência foram 9 funcionários, que não tiveram nenhuma. 10 funcionários tiveram uma ausência, 5 tiveram 2, 3 funcionários tiveram 3 faltas, 2 tiveram 4, nenhum funcionário teve 5 faltas e 1 funcionário teve 6, tá? O total dessa frequência são os 30 funcionários. A frequência relativa, né? A gente faz frequência dividida pelo total, encontramos aqui a nossa frequência relativa. Então, para apresentar graficamente uma distribuição de frequência de dados discretos, a gente pode criar um diagrama de linhas, tá? Então, olha só, o diagrama de linhas, como que nós faríamos? Do mesmo jeitinho, né, gente, que a gente pega, faz, então a gente tem o eixo, onde a gente teria aqui, no caso, o número de ausências, tá? Então, a gente tem, deixa eu só fechar aqui, né? Nós temos 0 faltas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 faltas no trimestre. Aqui, né, na nossa coordenada horizontal, nós colocamos
a questão da porcentagem, que é a frequência relativa, que se transformar em porcentagem, então a gente começa aqui ó, com 0%, vamos lá, vai, 5%, vou pular de 5 em 5, né? 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, que é a maior que tem aqui, daria, mas vamos lá, 40%. Nas linhas 0 faltas foram 9, e a equivalência a isso é 33%. Então, o gráfico de linhas é simplesmente uma linha, né, gente? Só que tem que fazer bem retinha, bem certinha. E outra coisa, a distância entre um dado e o outro, ele tem que ser igual, né? Se for 1 centímetro, é 1 centímetro de distância entre cada um. Com uma falta, nós tivemos 10, tá? Então, aí vem aqui, opa, uma falta. Se eu for só pôr de frequência, seriam os números, mas aqui a gente tá pondo de percentual. Tá ficando caída, né, minhas linhas, mas deu para entender, né, gente? 2 faltas foram 5, e a equivalência é 16,7%. Ok. 3 faltas foram 3 pessoas, e 3 pessoas deu aí, né, 10%. Então, é um gráficozinho apenas de linhas, tá? 4 faltas foram 2 pessoas, equivalente a 0,67, o que dá 0,6, né? Então, ele vai ficar aqui. Com 3 faltas, com 5 faltas não tivemos nenhum, e com 6 faltas, uma pessoa, que dá aí 0,03, o que dá 3%. Então, aqui, certinho? É isso aí, tá? E óbvio, gente, a gente não pode esquecer de colocar aqui, né, o título, que seria, né? Então, a figura, por exemplo, figura 4.2, diagrama de linhas para o número de ausências por parte aí de 30 funcionários de uma empresa no trimestre, tá? Isso não pode esquecer de falar. Bom, a gente tem também gráfico de pontos, tá? Então, para apresentar graficamente uma distribuição de frequências aí de dados contínuos, você pode criar um gráfico de pontos, desde que os dados sejam poucos, tá, gente? Aí a gente desenha os eixos, né, da horizontal, e a gente vai escrever o eixo dos valores assumidos pela variável que está sendo em estudo. E o que a gente faz? A gente vai desenhar pontinhos para representar cada dado, ou um conjunto fixo de dados. E daí a gente escreve a legenda e coloca o título da figura. Então, por exemplo, essa daqui no caso é tempo médio em minutos de espera, né? Numa fila aí de determinada agência bancária. Então, vejam bem, o gráfico de pontos, ele mostra a distribuição dos dados apresentando-os aí sobre uma forma de pontos num eixo. E cada ponto, ele vai representar uma unidade ou um número fixo. Não é muito fácil da gente trabalhar com os alunos do nível 1 a questão do gráfico de pontos, porque eles acabam se perdendo na representação, mas é um outro tipo de gráfico que nós temos, tá bom? Aqui, ó, como é que ele fica, né? Na hora, né? Ou se você colocar. Então, a criança acaba se perdendo, a não ser que depois, então, vá ligar os pontos para ela poder ver, né? Se teve uma queda ou um aumento. Geralmente isso vai acontecendo quando a gente faz, né, para candidatos, que vai mostrando a projeção de crescer ou diminuiu, é aí o gráfico de pontos, beleza? Bom, gente, quando os dados aqui, deixa eu até apagar aqui minha borrachinha, deixa eu apagar aqui. Isso. Gente, vamos ler aqui, né, ó. Quando os dados são contínuos e a amostra é grande, não se deve fazer um gráfico de pontos. É mais conveniente condensar os dados organizando uma tabela de distribuição de frequência e construir o histograma. Ai, professora, cada hora é uma coisa. O que é o histograma? Vamos lá. Histograma, gente, é quando os dados são contínuos, né? E a amostra, como a gente falou, ela é grande, a gente vai fazer... não dá para fazer gráfico de pontos, então o histograma ele é mais indicado para isso. E como é que faz? Ele é constituído por retângulos, tá? Que tem aí uma base
no intervalo de classe e ele é proporcional às frequências, que pode ser as frequências relativas ou as porcentagens de cada classe. Então, a área total sob o histograma ela é igual à soma das frequências, ou seja, tem que ser 100%. E aí tá aqui, né? O histograma é uma forma de mostrar a distribuição dos dados, apresentando sob a forma de barras justapostas sobre um eixo. Como assim, pro? Então, por exemplo, tá aqui, ó. Para dar uma ideia geral sobre os valores em reais depositados em contas de poupança que aniversariaram no dia 1º de junho de determinado ano, o gestor do banco criou um histograma a partir dos dados apresentados em uma tabela de distribuição de frequência. Então tem aqui o título, né, que são os valores em reais depositados nas contas, as classes, quem depositou de 0 a 7.500 foram 55, de 7.500 a 15.021, aí aqui, né, vem a frequência. E aí, olha só como é que fica o gráfico. Por que justapostas? Porque elas são exatamente, ó, grudadas. Elas não têm aquela separação como no gráfico de barras, tá? Que a gente tem, certo? E aí você vê, então, a questão dos valores, né? Que são em classes de 7 a 7.500, 7.500 a 15.000, de 15.000 a 22.500. E vai aparecendo aí o histograma, que nada mais era do que aqueles pontos. E ele se formou em histograma porque são muitos dados, percebam? Né? Não é de 0 a 6, é de 0 a 60 mil. Então são muitos dados, por isso a gente faz em forma de histograma. E a gente tem o diagrama de ramos e folhos. Então, se você tiver dados contínuos em quantidade não muito grande, né? Então, por exemplo, digamos entre 25 e 100, a gente pode fazer aí o diagrama de ramos e folhas que mostra bem a forma de distribuição. E o diagrama, gente, ele é constituído de duas partes, que é óbvio, né? São os ramos e as folhas, nos quais os números estão ordenados. Então, os primeiros dígitos dos dados numéricos são ramos e os últimos vão ser as folhas. Então, a gente vai começar construindo um diagrama de ramo e folhas, considerando que os dados são números menores do que 100, tá? Então, ó, a gente organiza os dígitos correspondentes às dezenas, em ordem crescente numa coluna, que eles vão formar o ramo. A gente faz um traço vertical à direita, escreve os dígitos das unidades, que são as folhas, correspondente à dezena. Depois a gente organiza os dígitos e aí coloca o título. Ah, não entendi. Vamos ver agora então. Olha só. A gente tem aqui os dados, que é a idade dos funcionários da empresa. Então, a idade de cada funcionário. Então, para fazer o diagrama, então, primeiramente, em ordem crescente, a gente escreve as dezenas, tá? Porque se eu pegar aqui, ó, olha aqui. Aqui é 2, 2, aqui já é 3. Então, eu tenho 2, 3, ó, 5, 1, 2, 4. Então, eu sei que as dezenas em ordem crescente vai de 1 a 5. Aí eu traço, né, faço o traço vertical, porque aqui são os ramos, certinho? Depois a gente coloca as unidades na frente de cada dezena. Se a gente voltar aqui nos dados, por exemplo, a gente tem, cadê o 81 aqui? Deixa eu ver. Oxe. Ah, é 18, né? Perdão, 81, 18. Então a gente tem aqui, cadê de 1, tem 19, tem 18, então tá certo, tá aqui, ó. Então a gente colocou, apareceu um 18, ele foi o primeiro que apareceu, então ele tá aqui. Depois apareceu um 19, então tá um 9, e apareceu mais um 19, tá um 9. Quando chega lá nas casas, né, da dezena 2, o primeiro que apareceu foi o 25, então o 2 tá aqui, então a gente coloca o 5. O segundo que apareceu foi 21, o terceiro foi 26, o quarto 22, e aí a gente vai colocando na ordem as unidades, conforme vai aparecendo na tabelinha que nós recebemos, perfeito? Aí depois, o que a gente faz? A gente precisa organizar, né? Deixa eu pegar aqui o branquinho. Então, vamos lá. A gente vai ordenar as unidades. Então, onde está aqui minha dezena 1? Então, ela já está na ordem, né? Então, eu coloco de novo, ó, 8, 9 e 9. A 2 a gente vai organizar, então, do menor. Quem é o menor aqui, ó? É o 0. Então, a gente coloca o 0. Depois, a gente tem 2 e 2, né? Duas vezes o 2. Então, 2,
2. Depois, quem é o menor aqui? É o 4. Então, a gente coloca o 4. Depois, é o 6. Depois, a gente tem duas... Não, o 7, né? Vem um 7, tá aqui. E depois, vem duas vezes o 9. Aí, a gente coloca. Vamos para o do 3, né? Dezena 3. Tem 0, tem 3 vezes o número 0. Então, a gente faz aqui, ó. 0, 0, 0. Que seria 30, 30, 30, né? Depois, duas vezes a unidade 1, né? Então, 1 e 1. Uma vez o 2, uma vez o 6, uma vez o 7. Na dezena 4, a gente tem 1, 2 e 6 na sequência. Então, 1, 2 e 6. E por fim, no 5, 1 e 9. Então, aí, o que a gente fez? A gente organizou. Se você pegar e girar o diagrama, você vai ter o esqueleto do histograma. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Você pega, né? Aqui, ó. Se eu pegar aqui minha base e girar para a direita 90 graus, a gente forma o histograma. Tá vendo? Sobre um diagrama de ramos e folhas para distribuição das idades dos funcionários de uma empresa. Então, da maneira como foi explicado, parece que o diagrama de ramo e folhas só pode ser feito para dados cujos valores não atingem a centena. Isso foi feito, né, gente, para facilitar a explicação. Mas você pode fazer o diagrama para valores maiores, dividindo os números, de repente, em duas partes, né? Centenas, dezenas e unidades juntas. Certinho? Beleza? E aqui a gente termina essa parte de apresentação dos dados em gráficos. Agora, gente, eu quero dar uma explicação para vocês sobre o desafio e o fórum, beleza? Então vamos lá. Bom, gente, o desafio 1, primeiro vem um texto, né, para inserir vocês aí no assunto, dizendo da questão que é necessário desenvolver aí uma prática pedagógica na qual sejam propostas situações em que estudantes realizem atividades. Então, tá aqui explicando. E aí, a atividade em si. Veja bem o desafio que vocês têm que fazer, gente. Olha só, você vai entrar neste site da Cielo e ali você tem muitos artigos, né? Que é uma revista científica da educação, o ensino, você vai ver tudo que tiver a ver com a educação ou com o ensino, artigos que tenham a ver com a educação. Então você não vai pegar um artigo que esteja falando dos resultados de uma medicação que foi, né, posta aí, sei lá, para a pandemia que teve. Não é isso, você vai pegar um artigo que tenha a ver com a educação, beleza? Já começa por aí. Quando você pesquisar, você vai tentar procurar artigo que tenha bastante estatística dentro dele. Como assim? Que tenha tabelas, muitas tabelas, tá bom? Que os resultados e as tabelas que a gente já sabe, né? Tem a área, a frequência, a porcentagem que deu. Então você vai ver isso. E aí o que você vai fazer? Você vai selecionar três tabelas e vai transformar em gráfico. Então você vai ver que gráfico melhor condiz para a tabela que você viu. Professora, eu procurei, mas eu não consegui um artigo que tenha 3 tabelas dentro desse artigo. Então você vai pegar mais de um artigo, tá? O importante é que você pegue artigos e aí você descreva, né? Não esquece de escrever qual é o tema da tabela. Tá falando sobre o quê? Tá falando sobre a questão do nível de proficiência de leitura dos alunos quando saem do 5º ano do ensino fundamental 1. E aí lá tem a tabela explicando a proficiência desses alunos. Se está no nível fluente, se está no pré-fluente, se está... E aí você vai transformar esses dados em gráfico. Você vai desenhar o gráfico. Você pode fazer gráfico de barra, gráfico de setores, diagrama de Pareto, tá? Então você vai escolher o que vai ser. E se de repente, dentro, né, assim, você vê que não consegue, então, por exemplo, tá aqui, ó, 83, na sequência indique o motivo do gráfico selecionado. Por que você escolheu ser o gráfico de barras da horizontal? Ah, porque os dados, né,
os dados nominais, eles são muito extensos, não dava para colocar na vertical, tá bom? Então, você vai colocar a razão pela qual, de repente, você viu uma tabela, mas ela não tem como virar gráfico, não tem como realizar, e você vai explicar o porquê. Tem o template das respostas, e se você for utilizar, gente, presta atenção, fundamentação teórica, tudo aquilo que você vai usar de fundamentação teórica, você precisa inserir a referência. E outra coisa, não vai pegar referência em sites, em fontes que não sejam oficiais e confiáveis. Beleza? Então, por exemplo, a gente dá preferência para o acadêmico. Pesquisa no Google acadêmico, aporte acadêmico para dar cientificidade à sua atividade, tá? Você não vai naquilo que é genérico, porque, eu peguei a atividade num blog, esse blog é muito bom. Ele não é acadêmico, então não é aceito, tá bom? Então você pesquisa artigos de educação, tem que ter tabelas nele, você pega aquela tabela e transforma em gráfico. Professora, todos que eu achei tinha tabela e apareceu um gráfico. Bem, se tudo, embora a gente já sabe que há muitos que não tem, mas você de repente não conseguiu encontrar, você vai pegar aquele gráfico e vai transformar em outro gráfico, tá? Certinho, gente? E tem que ter a referência do artigo a qual você fez a pesquisa, tá bom? E aí, gente, cuidado, né? Vocês têm 2 tentativas para colocar antes da correção. Caso não tenha dado certo em 2 tentativas, a gente tem a semana de recuperação, tá bom? Mas não vai ter uma possibilidade de terceira entrega, então fiquem atentos a isso. Bom, gente, como a disciplina de estatística ela é uma disciplina de somente 2 créditos, eu até confundi falando fórum, né? Eu confundi com a outra disciplina, mas só tem esse desafio. O que vocês têm que prestar muita atenção, gente? Por ser só 2 créditos, também tem poucas atividades para você conseguir o total que você precisa. Então, o desafio precisa ser bem feito. Faça a pesquisa, não pega já o primeiro e fala, achei esse. Dá uma verificada. O que não falta na Cielo são artigos sobre educação. Então, se o professor, né, autor dessa disciplina, ele colocou, até mesmo porque eu também vivo fazendo pesquisa na Cielo, vai ser com muita facilidade que lá você vai encontrar artigos da educação que trazem tabelas. Então vai ser muito fácil. O que você pega? Pega a tabela, transforma em gráfico. Lembra a questão do carro lá? Quantos acharam que era bom? Quantos acharam que era ótimo? Quantos acharam que era excelente? Transformou em gráfico. Aí você escolhe o gráfico que você quer representar. Beleza, pessoal? De repente, tem um gráfico, tem uma tabela falando sobre o nível, né, o nível da construção de leitura aí das crianças de um primeiro ano e tem o dado de cada criança. Você pode fazer, né, o ramos e folhas, tá? Diagrama. Então, olha com atenção, leia com atenção, não esqueça de cada gráfico você colocar a fonte, o artigo, porque quando nós formos fazer a sua correção, a gente vai lá na fonte onde você encontrou a tabela para poder fazer a correção, senão não consigo corrigir, tá bom? É legal vocês inserirem a tabela. Então, coloca a tabela no trabalho, abaixo da tabela você coloca o gráfico que foi construído. Caso não haja possibilidade de ter um gráfico, você vai ter que justificar o porquê que aquela tabela não comporta um gráfico para apresentar os resultados. Beleza, gente? Até mais!